19. O nosso convidado nesta agradável tarde de sexta-feira é o deputado federal pelo PMDB da Paraíba, veneziano Vital do Rego II Neto. Deputado, no dia lá histórico em que o senhor se pronunciou, votou inclusive a favor, votou pela admissibilidade do impeachment da presidente afastada da República, Dilma Vana Rousseff, do Partido dos Trabalhadores. Entre os pouco mais de 500 deputados, uma palavra que o senhor utilizou chamou a atenção, inclusive, da mídia nacional. A apresentadora Ana Maria Braga apropriou-se do termo paroxístico que o senhor mencionava e, aliás, quero aqui lhe parabenizar, porque enquanto alguns parlamentares estavam falando da mãe, do pai, do tio, do enteado, o senhor, de maneira extremamente elegante, pronunciava-se fazendo jus à sua condição de parlamentar eleito pelo povo, mas utilizou o termo paroxístico. Efetivamente, nesses pouco mais de 20 dias do governo Temer, a situação ainda é paroxística. Deputado veneziano, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Giovanni. Grande abraço a você, abraço a Hernandes, a todos os demais amigos e amigas que nos recebem nesta tarde chuvosa, graças a Deus, abrandando um pouco, né? A gente não sabe se a ponto de festejarmos, porque as águas necessariamente não caem sobre o Epitácio Pessoa, que é o drama vivido por nós, a cada dia que passa, com a diminuição no seu percentual, seu volume, o que provoca nos arrepios. Mas agradeço ao convite que você me formulou e dizer diretamente a sua pergunta, continua, e as dificuldades elas não serão transpostas, e quem pudesse imaginar que esse processo de transição, que nós não sabemos se definitivo ou se temporário, até porque cabe ou não coube à Câmara dos Deputados o julgamento, eu sempre pondero e faço as devidas e necessárias correções, porque a Câmara e os deputados, eles não foram julgadores. Na verdade, isso. Quando você menciona a admissibilidade é que identificadas situações que requereriam investigações mais acuradas, mais apropriadas, mais detidas. O Senado, da mesma forma, assim entendeu. Mas pode ser que a presidenta, e ninguém duvide disso, pode ser que a presidenta no Senado, proximamente, tenha condições de voltar. Essa transitoriedade de um governo interino, ele lá pode se dar efetivamente como transitória, não é? Quando nós falávamos sobre essa mudança, repito, temporária até então, nós sempre dissemos que ninguém poderia, em sã consciência, imaginar que a solução para os diversos problemas que são verificados, não por mim, não por você, mas por todos, em especial aqueles mais vulneráveis, aqueles que perderam seus postos de trabalho, uma crise onde 3 anos se seguem de retração, o PIB, mais uma vez, terá uma retração de quase 4%, e são evidentes esses problemas, principalmente nas classes mais vulneráveis, o cidadão que recebe o seu salário, o cidadão que deixou de receber o seu salário porque foi demitido porque houve uma diminuição drástica, e aqui eu estou ao lado de uma pessoa muito mais capaz, porque formada em conhecimento na área, que é o professor Constantino Soares. A baixa atividade produtiva traz como efeitos imediatos, efeito cascata, a demissão. Depois da admissão, os problemas sociais vão sendo verificados. Enfim, ninguém pode dizer que a mudança para a presidente Temer, ou fosse outro, resolveria do dia para a noite. Isso não é uma questão de dias, não é uma questão de meses, isso é questão de anos. Esse processo de construção é muito mais penoso, muito mais delicado, muito mais sacrificante do que o outro processo, que é o processo de você destruir. Então nós estávamos com uma base, e essa base ela passou a tremer, se não ruiu, mas ela instabilizou-se. Instabilizou-se. Então, Giovanni, a presença do presidente Temer é a presença de quem quer acertar, aqueles que estão no governo desejam colaborar. A força de coalizão dos partidos que integram esse governo demonstram isso, mas não nos enganemos que as soluções elas serão alcançadas objetivamente do dia para a noite. Nós passaremos por outros processos, exigindo-nos sacrifícios, discussões, e nesse
intercurso realidades que são os imponderáveis, né? São fatos que acontecem numa semana e que terminam gerando seus efeitos na própria casa parlamentar. Semana passada foi o efeito Sérgio Machado, depois, uma semana posterior, foi também o efeito Sérgio Machado na figura do então ministro da Transparência, Dr. Fabiano Silveira, e isso termina tendo os seus resultados e feitos também no Congresso. Agora, 12 horas e 25 minutos, 12h25, acompanham essa entrevista do deputado federal veneziano Hélio Placa de Puxinanã, Constantino Soares, Josué Cardoso, Emanuel Tadeu, Alexson, que está falando aqui via WhatsApp, o vereador Rodolfo Rodrigues, que já lhe abraçou. Agora a pergunta do jornalista Hernandes Gouveia. Pois não, Hernandes? Deputado, é um prazer tê-lo aqui na bancada do nosso programa. Obrigado, irmão. Sempre acompanho seu mandato lá em Brasília. Deputado, vamos puxar de Brasília, para Paraíba e Campina Grande. Você faz parte do maior partido do Brasil hoje e da Paraíba. Tem a liderança maiores estão no teu partido. O Zé Maranhão, o senador Raimundo Lira, que hoje é destaque nacional. Você, que é um destaque também paraibano e campinense. A política começou faz tempo. Tem pessoas que acham que não começou, mas faz tempo que começou. As articulações começou faz tempo. O PMDB também começou a trabalhar faz tempo. Tem uma candidatura posta aí, a de Adriano Galdino. Tem a sua e tem a de Romero. Algumas pessoas dizem, mas Veneziano não é candidato a prefeito. Eu tenho dito às pessoas, eu acho que ele tem todo o direito de ser candidato. Eu acho que ele é candidato a prefeito. Mas não basta eu dizer. Tem que você dizer que se é ou não é candidato a prefeito. O povo quer saber, de Campina Grande especialmente. O veneziano Vital do Rego, ex-prefeito em Campina Grande, é candidato a prefeito nas eleições deste ano? Sim, desde o momento em que fomos apresentados, não a Campina, porque essa apresentação já se deu há muitos anos. E não apenas na condição de veneziano, mas na condição de veneziano político, na condição de veneziano gestor. Campina sabe o que nós realizamos, um grupo de trabalho, não foi isoladamente o prefeito, mas um trabalho que foi constituído primeiro de método, de conceitos, de projetos, de planejamento. Nós não fizemos uma administração improvisada. Se você observar, a cada segmento, a cada setor da administração, nós reservávamos o pensar. O pensar que significa projetar, planejar, ver uma Campina Grande à frente de um período curto de 4, 8 anos. Sempre soubemos que um dos males da administração pública nacional é de que o Brasil ele era visto só para a imediatidade do ano subsequente ou de uma gestão próxima. Foram poucos os gestores que trabalharam projetando para períodos mais longos. Nós tentamos fazer isso e, de certa forma, conseguimos. Basta que você observe para transportes públicos, fizemos esse trabalho, basta que nós observemos para a área de saúde, quando investimos na atenção básica, basta que você observe quando investimos também na formação das nossas crianças, numa centralização de recursos para novas creches, enfim. São fatos inegáveis e retorquíveis que nós tivemos durante 8 anos. Então, Hernandes, quando tu me indagas sobre uma candidatura, é importante que nós relembremos que essa candidatura foi apresentada em setembro, inclusive com ponderações de minha parte a dizer que preferiria evitá-la. Evitá-la porque eu estava recém-chegado à condição de deputado federal, uma nova experiência que eu nunca tinha tido no parlamento apenas como vereador, uma experiência que passou meu pai, que passou Pedro Gondim, que passou o deputado Vital, deputada Nilda, mas eu pessoalmente gostaria de poder me dedicar e focar-me nesse período de 4 anos como deputado. Mas nós fomos chamados pelo governador Ricardo e por outras lideranças do PSB e de legendas outras que disseram, olha, veneziano, nós temos uma disputa em Campina Grande e inegavelmente precisamos ir para essa disputa com condições efetivas de vitória. E identificamos em ti, por ter sido prefeito, por ter uma largada considerável, não sou eu que estou dizendo, são os números que registram, nós imaginamos ser você a candidatura ideal para esse momento. Pois bem, e foi assim que nós nos apresentamos. Não fui eu que procurei, não fui eu que exigi, não fui eu que impus, absolutamente. Para mim é honroso, porque foi a maior honra, a maior alegria a de administrar a nossa cidade. E haverá de ser, caso Campina assim venha a desejar, trazer de volta o nosso pensamento administrativo. Então nós somos candidatos. A campanha que foi feita nesses últimos meses por parte dos meus adversários, ao colocarem dúvidas sobre a minha
presença como candidato ou não, eu não sei nem por quê, porque não há, essa semana eu até fui sobre Você tem escutado, tem isso aí? Tenho, em Cabaceiras estávamos eu e outros companheiros, hoje mesmo nós conversávamos, nós estávamos visitando o Bode Rei, e eu fiquei com a dimensão exata disso. Ou seja, de cada 10 pessoas que se dirigiam carinhosamente, tinham muitos campinenses, é uma festa que atrai muitos campinenses, pertinho, 60 quilômetros. Então, de cada 10 que falavam comigo, afetuosamente, 7 pelo menos perguntavam: e você vai mesmo? E você é candidato? Então a pergunta é oportuna. Muito oportuna. E é oportuno também, porque afinal de contas eu estou falando aqui a um sem número de ouvintes, para dizer mais uma vez que nós somos candidatos. Não abre mão. Não é que eu não abra, ou que não queira. No momento em que você foi apresentado por um grupo de legendas, no momento em que você se expõe, ora, voltar atrás significaria um gesto de desconsiderar, inclusive, o próprio sentimento da cidade. Mas, deputado, além do PMDB, que é o seu partido, sim, e que o senhor tem sido um político, inclusive, extremamente fiel a esse partido já há muitos anos. Além do PMDB... 12 anos. Além do PMDB, que outros partidos estão neste momento com esse mesmo sentimento e essa mesma empolgação de apoiar esta sua pré-candidatura? Temos tido, semana passada, a reafirmação do Partido da República, através do seu presidente municipal. Essa semana eu estive com o senador Efraim Moraes Filho, que mantém a sua disposição de nos ajudar. PTN, que é presidido em nível estadual pelo deputado Janduí e em nível municipal pelo meu querido amigo e irmão vereador Galego do Leite. O PROS, que tem o comando do deputado Lindolfo, e aqui em Campina Grande o meu companheiro amigo Rodrigo Mota, seu presidente, e outras legendas. Óbvio que você vai estar diante de um quadro onde existe a candidatura do atual prefeito, cujos instrumentos ele os utiliza para fazer cooptações políticas. Isso é uma máxima que lamentavelmente se arrasta ao longo dos últimos anos. Ou seja, você tem cargos a oferecer, você tem secretarias a oferecer, aí você coopta, você atrai aqueles apoios. Você tem a caneta para nomear, para gratificar, e aí você atrai apoios. Basta que em Campina Grande vejamos, e isso pouco se diz, mas é preciso que eu diga, e eu não vou cobrar-me pela ausência de não ter dito. Só em 2013 e em 2014, enquanto nós vemos as creches paralisadas com dinheiro em caixa que nós deixamos, enquanto nós temos a UPA Porte 2 que poderia estar funcionando, e vocês todos os dias devem trazer aqui situações na área de saúde, falta de profissionais, enfim, calamidade no Brasil afora, e você tem um equipamento ali praticamente concluído e não põe em funcionamento porque não quer investir com pessoal. Mas é o mesmo prefeito que em 2013 e 2014, querido Hélio, gastou cerca de 100 milhões de reais com contratações que você não sabe, contratações de cargos temporários. E isso muitas das vezes não é para a ocupação a um serviço que venha a ser prestado para a sociedade, para o cidadão. Isso tem outros propósitos. E quais são esses propósitos? De apoiamento político. Então você tem de um lado a candidatura do prefeito, que atrai para si legendas já sabidas. Você sabe quais são, Hernandes sabe, eu sei. Você tem do outro lado também, inegavelmente, a presença da candidatura do deputado Adriano Galdino, que por força de estar além dele mesmo, também não deixaria de ser as referências à pessoa. Mas o fato de estar no PSB, que é presidido pelo governador, atrai outras legendas. Mas isso não significa que nós estaremos isolados, absolutamente. Mesmo que fosse uma candidatura só com o apoio do PMDB, para mim já seria suficiente. Por quê? Porque graças a Deus nós construímos em nossa cidade aquilo que é indispensável. Numa cidade que me conhece, numa cidade que conhece as minhas obras, numa cidade que sabe o que nós realizamos, nós construímos um acervo bastante considerável de apoiadores, de pessoas que gostam, de pessoas que confiam, e de pessoas que são suficientemente em número capazes de colocar uma candidatura nas ruas, colocar uma candidatura nos trilhos para uma disputa eleitoral. Mesmo se fosse uma candidatura só do PMDB, nós já estaríamos postos e mais do que nunca atraídos para essa disputa, para esse embate. Mas nós vamos ter o apoio, se Deus quiser, dessas legendas que eu te falei. Quem sabe até lá surjam possibilidades. Hoje eu mantinha alguns contatos com outras duas legendas. Quem sabe até as convenções consigamos mais. Agora o quadro vai se desenhando. Você consegue já, meu vereador, amigo, estimado irmão presidente Galego do Leite, você já consegue ter uma definição razoável, próxima quase à totalidade das legendas que estarão com o Romero, das legendas que estarão com o Adriano, das outras legendas que estarão conosco. Tem a candidatura do empresário Arthur
bolinha, né? Existem as dúvidas ainda reinantes sobre o PP, enfim, o cenário, a mim me parece que até o final do mês, antes mesmo das convenções, vai ser de conhecimento. 12h34. Deixa eu dar aqui um recado de um amigo dele aqui, tá ligado? É um amigo dele e é da minha terra, Juazeirinho. Eu vou ler como ele mandou. Sim. Eu disse ele, vou ler como você mandou. Esse cara você conhece de longas datas, inclusive foi ex-prefeito da minha cidade por 2 vezes, foi o único, na verdade, o único reeleito lá. Você já sabe de que eu tô falando, sabe ou não? Bevilacqua não? Não, Bevilacqua foi eleito uma vez. Não, aqui é Fred Marinheiro. Fredinho, Fred Marinheiro. Amigo, isso é... Ele disse, olha, mande um abraço forte para meu deputado veneziano. Juazeirinho é grato a ele, o senador Vitalzinho e a minha eterna deputada Nilda Gondim, por tudo que ele ajudaram o nosso município. Esse é o recado de Fred Marinheiro. é um irmão e um amigo. Não são relações políticas que nós temos apenas com o Fred, sabe, Hernandes? São relações familiares. Deixa eu mandar o prefeito aqui. Agora quem está ouvindo agora o programa, o povo vê a audiência do programa nosso quando tem alguém que pensa você. O prefeito Taperá, Jurandir Pilek, está ouvindo o programa aqui, manda um abraço para você. Um abraço, meu prefeito. Aos dois que foram muito importantes, Fred, repito, por relações familiares, sentimentais, abraçou a minha candidatura a deputado federal, já tinha acolhido a candidatura da deputada Nilda. Eu sou sempre grato e tenho dito e publicamente sou conduzido em Juazeirinho pela liderança política de Fred. A ele, minha estima, meu agradecimento pela confiança e no que puder. A gente tem a nossa obrigação, que é a obrigação como parlamentar de transferir recursos, de lutar pelas suas demandas. Afinal, imaginar-se hoje administrando cidades que não têm condições, com recursos próprios, de fazer o atendimento às demandas que são múltiplas, se você não tiver uma ajuda do governo federal, se você não tiver uma ajuda do seu representante por meio de emendas que muitas pessoas, inclusive, fazem questionamentos, e eu sempre as defendi, porque só sabe a condição de ser gestor, em especial em quadras difíceis como essas que nós estamos passando, é quem já teve essa oportunidade de gerir. Fred teve, eu tive, sabemos dimensionar o quão importantes são as ajudas por meio de emendas. Então, um abraço a Fred, no que couber-me, a mim, como coube a dona Nilda, haverei de ajudá-los, como também ao prefeito Jurandir, que também concedendo-me a maior votação que um deputado federal teve em Itaperuá. O vereador Berino também mandou um abraço. Berino é vereador lá em Itaperuá. Enfim, conseguimos já liberar recursos para pavimentação, outros recursos na área de saúde. Abraço a todos. 12h37. Deputado, quando foi a última vez que o senhor tomou um chazinho de camomila com bolacha maisena com o governador Ricardo Coutinho? Tem que ter tudo isso aí? Tem que ter, no né? cardápio? É o chá da tarde, né? Toda autoridade política se reúne diplomaticamente e assim. Eu estive com o governador há 30 dias, 40 dias. Eu penso que sim, 2 semanas antes do 17, que foi a data da votação lá em Brasília, eu estive com o governador. Penso que isso, 40 dias, né? Já perguntou, essa campanha de Adriano Galdino lhe atrapalha a sua caminhada? Não. Aquilo que eu também já falei a vocês. Eu tinha um pensamento que a candidatura da oposição fosse Hernandes Gouveia, Adriano, Antônio, José Maria, Veneziana, enfim, deveria, ou pensava eu, poderia ou sugerida seria uma estratégia de reunirmos-nos a todos. Por quê? Porque você teria um tempo de guia bem maior, tempo de guia que é fundamental numa campanha que foi encurtada para 35, a gente tendo que mostrar, tendo como mostrar, isso fortalece uma postulação. Repito, fosse o candidato apresentado das oposições. Depois, você sistematizaria. A logística é uma campanha diferente de todas as outras. As limitações materiais, elas serão visíveis. Só não serão visíveis para quem está no poder. Mas para quem não está no poder, serão muito drásticas. Essa era a minha tese. Prevaleceu uma outra tese. Se prevaleceu por circunstâncias alheias à nossa vontade, se o fato de João Pessoa pesou para a apresentação de uma candidatura do PSB em Campina Grande, não nos convém aqui adentrar. Convém-nos agora, como é o fato consumado há 2 meses, trabalharmos. Eu sempre disse, o PSB, como o PMDB e demais outros partidos que apoiam uma e outra candidaturas, tem um adversário comum, que é o modelo atual da administração do PSDB em Campina. Então, como eu penso que Adriano não concorda ver creches paralisadas. Eu acredito que Adriano e a candidatura do PSB não concorda que o prefeito atual de Campina Grande tenha perdido os recursos da Feira Central, não tenha viabilizado o VLT, veículo leve sobre trilhos. Eu acho que Adriano não concorda que vejamos, por exemplo, ausências de profissionais médicos, ausência de medicamentos. Eu tenho absoluta certeza que a compreensão da proposta que Adriano fará, como também as outras candidaturas que se apresentam de oposição, é no sentido de mudar os conceitos atuais.
Então não vai atrapalhar. E vamos estar juntos. Ele comigo no segundo turno ou eu com ele no segundo turno, fazendo uma campanha limpa, fazendo uma campanha propositiva, fazendo uma campanha discursiva. É isso que eu tenho absoluta certeza que se dará com a candidatura do deputado Adriano Galdino. O ex-secretário de Agricultura de Campina Grande, João de Deus, também está ouvindo este programa, e o vereador Rodolfo disse que se eu não falasse no pai dele, eu perderia um ouvinte. Eu não quero perder ouvinte, aliás, eu quero ganhar ouvintes para este programa. Deputado, a gente sabe que na política tem esse jogo de trai, não trai, fica, não fica. E efetivamente, ao longo dos últimos meses, o senhor tem preferido ficar na defensiva, não ataca ninguém, está ali sempre levantando essa bandeira de sua pré-candidatura e buscando aglutinar a oposição, já que o senhor mesmo revelou que fragmentada a oposição pode não chegar lá. O que é que faltou, então, para que a oposição marchasse um pouco mais azeitada já nessa largada desse processo pré-eleitoral? De quem foi a culpa? Não vamos colocar dessas negociações. Não vamos tentar identificar culpados ou identificar qual foi a culpa. Vamos identificar e vamos entender e vamos compreender que cada partido ou cada bloco de partidos tem as suas próprias estratégias. O PSB em determinado momento tinha a candidatura do PMDB com o nosso nome apresentado pelo próprio PSB como ideal candidatura que unisse todas as oposições, e em determinado instante achou o PSB, se por força ou não de uma realidade que não dizia respeito a Campina Grande e sim a João Pessoa. Alguns dizem que foi uma retaliação ao fato do PMDB ter apresentado a candidatura de Manoel. Eu não quero acreditar, porque você não pode agir, eu vou retalhar numa cidade a um parceiro seu, porque em uma outra cidade o partido desse parceiro não atendeu. Fica muito pequeno. Eu não quero crer que em Campina Grande, por aquilo que se dará em João Pessoa, provavelmente, não sei se realmente se confirmará, que é a candidatura do PMDB, em Campina teve que se lançar a candidatura do PSB. Cada um tem suas estratégias, é lícito e defensável que todas as legendas busquem maior visibilidade política, busquem maior fortalecimento nos núcleos tão importantes como são João Pessoa, Campina Grande e outros municípios, claro. Então, não vou identificar culpados. E também, para mim, sabe, meu querido Giovanni, desde o dia em que houve o anúncio da candidatura de Adriano e com quem eu conversei, e foi o governador, ponderando duas situações. Primeiro, nós temos um adversário em comum. Isso para mim, e penso que isso também para a candidatura do PSB. Segundo, que nós nos respeitemos. Ou seja, conquistas partidárias que nós fizermos, que não sejam atraídas ou não haja imposições para... porque termina enfraquecendo um ou outro. Então nós temos que ser inteligentes, ninguém aqui está fazendo, ninguém é candidato laranja, primeira coisa. Ou seja, cada um tem que buscar os seus próprios espaços, cada um buscará voto a voto para viabilizar-se no segundo turno. Correto? Agora, de uma maneira inteligente, de uma maneira racional, de uma maneira equilibrada. Isso que Adriano está fazendo é o mesmo que eu tenho feito. E só tentando corrigir carinhosamente, quando você diz, veneziano, você de forma polida não está batendo. Nunca foi do meu perfil, irmão. Você sabe que eu nunca fiz política em Campina Grande, me permitindo entrar no jogo daqueles que fazem essa opção. Os meus adversários, historicamente, têm esse perfil de agredir, de acusar, de representar-me sem quaisquer consistências, de dizer o que não é verdade. Eu não devolvo com a mesma moeda. Eu prefiro muito mais fazer aquilo que eu aprendi. Então, para Campina Grande, enquanto eles lançam pedras, eles colocam dúvidas, eles me agridem, me caluniam, eu prefiro trabalhar por essa cidade. Foi o que eu fiz durante 8 anos como prefeito. Estou fazendo nesses 16 meses e quero voltar a ser prefeito para continuar, até para resgatar. Porque, tirando os enormes gastos publicitários que o prefeito atual de Campina Grande faz para dar ideia de alguma realização, eu queria que vocês me trouxessem, não estou dizendo você, Hernandes, Giovanni, eu queria que... É por isso que, certa feita, aqui mesmo em outros locais, eu disse, olha, vamos fazer um debate, um pré-debate, seria tão bom. Respeitando a legislação eleitoral, ninguém iria incorrer em crime eleitoral, mas um pré-debate, reunamos aqui Adriano, Veneziano, Romero, Bolinha, quem mais? O pessoal, Daniela, se tiver, a deputada Daniela, se vier. Enfim, vamos fazer uma conversa, um debate. Por quê? Porque como a campanha vai ser muito curta, de 40 dias, nós poderíamos já antecipar, de certa forma, ao conhecimento dos eleitores aquilo. Se o prefeito atual defende que fez isso, mostre.
Se o ex-prefeito como eu defendo ter feito e defendo fazer outras, que mostremos. Não dá para você ficar com uma irrealidade administrativa, como a que nós vemos. É o prefeito dizendo que fez Argimiro de Figueiredo, quando foi uma obra deixada por nós, inclusive com 18 milhões em caixa, Constantino. É o prefeito falando que investe na saúde porque municipalizou o Pedro I, e o Pedro I não foi municipalizado efetivamente porque fechou serviços. Dizer que municipalizou o Edgley Maciel, quando parte já era alugada a gente, e os serviços do Edgley Maciel eram os mesmos serviços que existiam lá no Centro de Saúde Dr. Francisco Brasileiro, a Casa de Saúde Dr. Francisco Brasileiro. Então essas questões, elas precisam ser postas. É o prefeito dizer que vai pavimentar 400 ruas até o final do ano, quando a gente sabe que não vai, até porque não tem esses recursos, porque esses recursos aos quais ele se refere são recursos da área da educação conseguidos por nós através de uma ação contra a União de recomposição dos recursos do antigo Fundeb, hoje Fundef. Não, antigo Fundef, hoje Fundeb. Então, era muito importante que isso acontecesse, mas a mim me parece que o prefeito não tem interesse de vir debater como é que um prefeito, sabendo que o índice inflacionário nos últimos 12 meses chegou a mais de 10%, e a mim me parece vai propor à Câmara, se não já propôs, 5%, já propôs 5%, ou seja, metade do que foi o índice inflacionário de 12 meses passados. Vamos falar agora de Lava Jato. Pois não. Matéria nacional, e aqui é passando a limpo. Os jornais nacionais, telejornais nacionais e os paraibanos têm citado o seu irmão Vitalzinho como um dos beneficiados com a Lava Jato, que recebeu propina da Lava Jato. Ele ainda não falou nada porque ele tem um cargo elevadíssimo de ministro, acho que ele não vai falar nem tão cedo nem vai falar. Agora você, como irmão dele, o que é que diz com relação a essas acusações que faz, ligando seu irmão à Lava Jato? Nenhuma, porque ligação alguma. E Vitalzinho já se expressou. Vitalzinho só não pode ficar a cada menção, até pela condição de juiz que ele tem hoje, ministro do Tribunal de Contas, a cada tentativa de colocá-lo ou de provocá-lo, ele não vai ficar ocupando espaço. O que ele tinha já a dizer, já disse, até porque não precisava dizer mais nada em relação a uma menção totalmente infundada, completamente inconsistente. Quem tem a preocupação de ler, quem tem a preocupação de se deter ao caso, identificando a pessoa que falou a respeito do seu nome, identificando e lendo aquilo que foi dito, claramente, a não ser que tenha outros propósitos, o propósito de querer insidiosamente provocar, insidiosamente caluniar, o propósito de querer tirar ou constituir uma cortina de fumaça. Nós não temos preocupação nenhuma, Hernandes, por várias razões. Primeiro, porque nós não recebemos doações de qualquer empresa vinculada ou investigada na Lava Jato. Nem Vitalzinho como candidato que foi em 2014, nem eu como candidato que fui em 2014. A nossa prestação, ela é de conhecimento público. Segundo ponto, Vitalzinho era presidente da CPI. Depois, como presidente da CPI, ele não tinha absolutamente atribuição para convocar X ou deixar de convocar Y. Quem fazia essas convocações era um colegiado de líderes. Isso é sabido e é conhecido. Terceiro, quando essa pessoa, que a mim me parece um ex-funcionário ou um funcionário da Andrade Gutierrez, falava a propósito de Vitalzinho, ele próprio disse, não, o senador Vital passou num jantar ou num almoço, passou menos de 10 minutos, saiu e não tratou sobre convocações ou deixar de convocar. A Andrade Gutierrez, Hernandes, para os que não tiveram a oportunidade de conhecer o teor, Andrade Gutierrez não era nem investigada em 2014. Andrade Gutierrez foi só investigada, passou a ser investigada em 2015. Não havia sobre a mesa da Comissão Parlamentar de Inquérito qualquer requerimento convocando ou convidando integrantes que fossem da Andrade Gutierrez. Agora, o que é que acontece? As menções, elas são menções quando o ex-senador que foi afastado definitivamente, cassado, Delcídio Amaral, menciona 19 pessoas, do presidente Lula, passando pela presidente Dilma, passando para o presidenciável senador Aécio Neves, e vai à Procuradoria essa delação ou essas citações, também incluindo ampação o nome de Vitalzinho, caberia à Procuradoria, e a gente viu com naturalidade, vamos fazer o acompanhamento. O próprio senador Aécio Neves, diga-se de passagem, de forma muito feliz, disse, é até oportuno, porque restará comprovado quem tem participação ou deixou de ter essa participação. De nossa parte, querido, a tranquilidade. Quem deve temer são aqueles que estão em listas paralelas. Não saiu uma lista aí, uma grande lista, né, da Odebrecht, daqueles que receberam. Outros para sair ainda. Pronto. Quem deve estar preocupado são esses que estão ou em listas paralelas de Caixa 2 ou que receberam formalmente dessas empresas. Eu
e Vitalzinho não recebemos um centavo sequer de qualquer empresa. Deixa eu fazer uma política agora, Giovanni, que vem de João Pessoa. Eu faço aqui sempre prognóstico. Eu sou. Nem sou vidente, nem sou cartomante, nem sou. Mas a gente que faz prognóstico, conjectura de alianças futuras. Sim. E isso às vezes tem batido, Giovanni, né? Algumas tem batido. Eu tenho feito sempre o seguinte: que lá em João Pessoa, o PMDB está muito próximo do PSDB. E a nível Brasil, todo mundo sabe que café e janta e esse biscoitinho de queijo, maisena com maisena com chazinho de camomila. Eles tomam direto esse chazinho aí. Delicioso. Lá em Brasília eles já tomaram chás e mais chás. Então existe uma aliança forte a nível nacional, PSDB e PMDB. Na Paraíba, Zé Maranhão está muito próximo de Caixa. Café, almoço e janta para ele já não é mais novidade. Quando estão jantando, estão batendo papo constantemente. Eu não sei a sua aproximação com o Cássio, como é que está, mas Maranhão... E selfie, né? Maranhão e Cássio, eu estou adorando. Tem um cara só esperando para ele se sentir, o cara pá, tá foto. Eu pergunto, essa amizade profunda de Maranhão com o Cássio, com o PSDB em João Pessoa, não afetará a sua campanha aqui em João Pessoa para aproximar você... Em Campina, para aproximar você de Romero Rodrigues? Não, são coisas completamente distintas. Pode até gerar especulações, mas não passam de especulações, até porque eu já disse isso e quem me conhece sabe muito bem. A circunstância que foi gerada por uma realidade atípica, que foi esse processo de afastamento da presidente, terminou levando o PMDB e demais outras legendas a aglutinarem-se para garantir administrativamente condições de nós sairmos desse fundo do poço. Então, quando alguns companheiros do PMDB viam com olhos enviesados a aproximação com o PSDB, vou citar casos. Em Goiás, eu tenho um grande amigo, o deputado Daniel Vilela, PMDBista, que ficou meio zangado, porque abalado. Porque lá em Goiás você tem a presença do grupo de Daniel Vilela e a presença de Marconi Perillo, que é do PSDB. Eu tenho outro amigo deputado, 3 grandes amigos deputados do PMDB do Paraná, PMDBistas, e você sabe que PMDB e PSDB lá, com o governador Beto Richa, são lutas tremendas. Mas nós dizíamos, ora, essa nova situação, essa nova circunstância, Giovanni, gerada a partir do afastamento da presidente Dilma, imporia ao presidente interino Michel Temer a responsabilidade de governar. Ou você tem alguma dúvida que a primeira proposta de revisão da meta fiscal teria sido aprovada se não houvesse essa coalizão partidária? Ou seríamos suficientemente capazes de aprovar a DRU, desvinculação das receitas da União, se não houvesse essa coalizão? Então são circunstanciais à política nacional, mas saindo dessa realidade, repito, contingencial, não se estabelecerá nas realidades paroquiais, vamos dizer, estaduais. Também não posso te falar, né, Hernandes? Aquilo que acontece em João Pessoa, se há tratativas ou não me pertence conhecer. Eu fui perguntado a respeito, nem o governador Maranhão citou. Perguntei ao deputado Manuel Júnior da possibilidade dele abrir mão da sua candidatura. Ele foi muito taxativo ao dizer que é candidato. Agora, como tudo aquilo que termina por aparecer e principalmente aflora-se de forma mais contundente nos períodos pré-eleitorais, que são especulações jornalistas, especulações de botequim, especulações de rodas aqui, rodas acolá, surge isso. Eu falo sobre Campina Grande. Campina Grande você tem a candidatura do PSDB, você tem a candidatura do PMDB, só se Deus não nos permitir, né, vivos. E não há possibilidade nenhuma de haver essa união, PSDB? Não há. Nós temos modelos... Para ficar claro. Não há. São modelos diferentes. Eu não me sentiria, e acho que também o próprio PSDB não se sentiria confortável. Como é que eu questiono um prefeito que perdeu 20 e tantos milhões da Feira Central? Como é que eu posso estar junto a um prefeito que perdeu o VLT, um prefeito que dá aumento só de 5% ao servidor quando a inflação foi de 10%, um prefeito que gasta 100 milhões de reais na saúde apenas com contratos, um prefeito que desrespeita o plano de carreira e remuneração? Eu não me sentiria convidativamente bem de estar questionando essas situações ao lado de uma pessoa que é exatamente o inverso, o oposto de um conceito administrativo que nós fizemos. O prefeito deveria estar entregando hoje com o ministro Bruno Araújo, eu imaginei que pudessem estar sendo entregues as mil casas, não foram prometidas para o mês de maio, 1000 casas da obra do governo federal.
né, a obra do governo federal, 200 seriam entregues por mês, nós já teríamos 1.000 casas entregues. Você passa lá no Aloysio Campos, que é uma obra da presidente Dilma, obra do governo federal, usurpada para o atual prefeito. Eu imaginei que a visita ilustre do ministro Kassab, querido amigo, e do ministro Bruno, que, diga-se passagem, atenciosamente ele, Bruno, me ligou para convidar-me a participar, e eu, claro, que já tinha assumido com vocês, não poderia... Ainda hoje nós entrevistaremos eles dois neste programa. Pronto. Enfim, mas eu pensei que a visita fosse, além de festejar conosco São João, fosse para entregar as 1.000 casas lá do Aloysio Campos. Então, diretamente a ti, irmão, não há como você trabalhar. Deixa a candidatura do PSDB lá, defendendo os seus conceitos administrativos e políticos. Deixa a candidatura do PMDB cá, defendendo aquilo que Campina Grande sabe que nós fizemos durante 8 anos. Agora, em nível nacional, não. Nós precisamos estar, mais do que nunca, nos esforçando para tentar sair de uma situação difícil. Grande abraço. 12h54. Deputado, antes de me despedir do senhor, a Raquel Ingrid e o Popó Calixto estão lhe congratulando. Tem também Bianca, da Zona Leste, ela, da Zé Pinheiro. Ela reclama do abandono da Plínio Lemos e tudo mais. São pessoas que estão lembrando do senhor efetivamente. Hoje nós temos aqui um programa repleto de autoridades. Além do próprio deputado federal Veneziano Vital, ainda conversaremos com 2 ministros da República que estão aqui na cidade. O próprio senador Cássio Cunha Lima também participa do seminário Mobilidade Urbana. Um importante seminário que trata desse tema aqui na cidade. Deputado, pela gentileza de ter tirado esses 40 minutos para conversar conosco, nós agradecemos. Tenha o senhor e a todos que o acompanham uma tarde extremamente produtiva. Amém. Grande abraço a você, sempre que chamado, à disposição estarei. A você, a Hernandes, renovados agradecimentos a todos que ligaram, mencionaram, como é o caso de Popó, de Raquel, a nossa amiga do Zé Pinheiro. Sei detidamente e sensibilizado do que é uma região como a região leste, perder praticamente um espaço que nós construímos e que custou caro no sentido não apenas do investimento, caro no sentido de buscar e realizar o sonho que era o Plínio Lemos e que hoje está completamente abandonado. Ademais, me permita, até para não ser descortês, referenciando-os na entrada, o faço na saída, o vereador Galego do Leite, meu querido presidente Rodrigo Mota, Júnior, Emanuel, querido Hélio Placas, o irmão Rossandro Agra, Hugo, Josué, enfim, companheiros que carinhosamente nos acompanham. E dar as boas-vindas. Eu tenho muito respeito ao ministro Kassab, ao ministro Bruno, foi muito carinhoso comigo, mas quando eu faço a menção sobre o Aloysio Campos é apenas para estabelecer, né? E sobre o VLT, sobre mobilidade. A gente lamenta muito que depois de 3 anos e meio, aquilo que já estava na agulha para sair, que era o VLT, não foi possível. Quem sabe agora, e fatalmente isso será novamente trazido a debate. Que Deus abençoe a todos, ótimo final de semana, ótimo início de festejos juninos. 12